Olá, eu levei uma palavra essa semana num dos cultos da Lagoinha aqui de Ilhabela. Uma palavra rápida, mas que me fez ficar bem reflexiva. Deus falou muito através dessa palavra e eu queria compartilhar com vocês também. E eram até passagens que eu nem lembrava, mas assim, eu abri a Bíblia e fui lendo. Depois, se você quiser pesquisar, tá em 1 Reis, 2 Reis. São duas passagens diferentes, mas que falam da mesma coisa. Que em muitos momentos da nossa vida nós seremos desafiados a fazer muito ou fazer o que é necessário com o pouco que nós temos na mão. E se a gente olhar para o pouco e ficar repetindo que é pouco porque a gente quer fazer, se a gente ficar olhando para o pouco e dizer que a partir dele a gente não consegue fazer nada, se a gente ficar olhando para o pouco e não enxergar que é pouco, mas é alguma coisa, nós não sairemos do lugar. E essas duas passagens, elas falam da história de viúvas, né? Uma das viúvas é aquela que o profeta encontra e ela tem só um pouco de azeite. E ela já tá com medo de, enfim, morrer, passar fome, né? Ela já é viúva, já tá numa situação de fragilidade. E esse profeta, quando encontra ela e ela, né, no caminho dele, ele fala, né, inspirado por Deus, para ela pegar o máximo de vasilhas possíveis. E aí ela e os filhos começam a buscar vasilhas pela região, na casa dela, em volta. E fala que, assim, depois que já tinha muitas vasilhas, ela falou pro filho, tem mais alguma? Não, agora acabou. Enquanto ela trazia vasilhas, essas vasilhas eram enchidas por Deus de azeite. E azeite naquela época era um insumo muito importante, né? Hoje já é muito valorizado, mas naquela época era mais ainda. E o profeta, quando acaba, né, todo esse movimento, ele fala, olha, agora você vende todo esse azeite e isso aqui vai ser o suficiente para você e sua família se sustentarem. E é linda essa história porque, gente, imagina numa despensa você só ter um pingo de azeite. Não dá nem pra imaginar, né? E se você não acreditasse que com esse pouco de azeite você poderia fazer muito? Às vezes hoje você tem muito mais do que um azeite, ou um pouco de azeite. Às vezes você tem um pouco mais na sua despensa, às vezes você tem um pouco mais de coisas na sua vida, na sua casa, mas você não age com tanta fé como essa viúva. E aí, como que o profeta, como que Deus vai conseguir fazer um milagre? E na outra passagem de uma outra viúva, a mesma coisa. O profeta encontra ela tem um pouquinho, ela fala que é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite e que ela vai fazer uma comida para ela e pro filho e depois eles vão morrer, porque acabou tudo. E aí o profeta fala, então pega esse pouquinho de tudo, faz um pão para mim. E aí ela faz esse pão. E aí, toda hora que ela vai fazendo, vai surgindo mais farinha, mais azeite, vai surgindo mais farinha, mais azeite. E aí ela consegue também não ter falta de mais nada, né? E o alimento não faltar na casa dela. E tantas são as vezes, né, que a gente tem tão pouco nas nossas mãos, mas ainda assim, com esse pouco, Deus pode fazer muito. Deus pode multiplicar de uma forma que a gente não entende, através de um milagre. E às vezes a gente está impedindo o milagre porque a nossa fé está tão pequena que a gente acha que a gente tem menos do que essa viúva. A gente olha em volta de tudo que a gente tem. Às vezes é um carro simples que a gente gostaria de um melhor. Às vezes é uma casa que não é nossa, a gente gostaria de ter a nossa casa própria. Às vezes a gente tem roupas que não são aquelas que a gente gostaria de vestir. Eu não sei o que tem te feito ter uma visão de escassez na sua volta. Mas o que você tem na sua mão é mais do que suficiente para o milagre que Deus precisa fazer. O que talvez esteja faltando é fé. E talvez esteja faltando você crer. E buscar essa mudança. Porque essas viúvas, quando encontraram os profetas e eles declararam sobre a vida delas essas coisas, elas poderiam ter duvidado, ou não ter ouvido, ou ter virado as costas.
Ou continuado com a atitude vitimista de não, mas eu tenho muito pouco, eu não vou procurar vasilha não, porque pra que eu vou procurar vasilha se eu tenho tão pouco azeite? Pra que eu vou fazer um pão se eu acho que nem esse pão eu consigo fazer com um pouquinho que eu tenho? A questão é que quando as pessoas começaram a entrar em ação, inspiradas por um homem de Deus, tudo mudou, a vida delas mudou, a realidade delas mudou, todo aquela ambiente de escassez mudou. Então, o pouco que você tenha na mão, não importa qual seja, é suficiente para te gerar muita provisão, para te gerar a provisão necessária para esse tempo. Deus depois vai fazer outros milagres, mas para esse tempo, o que você tem na sua mão é mais do que suficiente. Então você precisa olhar para Ele com um olhar de fé e falar: eu só tenho isso, para mim é pouco, Deus, mas eu sei que na sua mão isso vira muito. Eu sei que basta uma palavra sua, uma palavra de um profeta sobre a minha vida, e isso vai se transformar em muito. Então, que você possa ouvir essa palavra e colocar em prática. Olha para esse pouco que você tem, que você estava olhando com tanto, talvez, desdém. Olhe com gratidão a partir de agora e permita que a partir desse pouco, muito seja feito. Eu desejo que você consiga entender mais profundamente essa palavra. Deus me tocou muito para compartilhar. Poderia ficar horas falando sobre esse assunto, mas eu acredito que é o suficiente para que você possa olhar para a sua situação e entender como você deveria agir, né, no lugar dessa viúva e como você está agindo hoje. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.